Capital Cultural apresenta o audiolivro do Dossiê 12, Roda de Capoeira e Ofício dos Mestres de Capoeira. Autor, DPI e Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Edição 2014. Narração, Jéssica Oliveira. Com objetivos educacionais e de acessibilidade do conteúdo. Título: Os instrumentos. Quando utilizados no território da roda, os instrumentos não são apenas objetos. Afinal, eles tomam parte em um todo cerimonial que envolve a roda, ganhando significados e sentidos que os tornam sensíveis. Os corpos interagem com o som dos instrumentos, incorporando-os à música da capoeira, como qualquer música. Será regida por tempo, pulso, síncope, compassos, colcheias e semicolcheias, rufos, cantos e melodias, criando uma teia de símbolos que provocam, na roda, essa condição mágica que distorce o tempo e o espaço. Esse complexo musical é necessário para o deslocamento dos jogadores e do público para uma temporalidade própria, um espaço limítrofe situado num território extracotidiano, poderá ser mobilizado e disponibilizado através do universo simbólico da música, dos ritmos e cantos, expressões corporais dramáticas, golpes, quedas e ritos, numa esfera de atividade que tem sua tendência própria, a tendência do jogo. É preciso admitir que a roda de capoeira, como hoje a conhecemos, perde o sentido sem a utilização do elemento música e dos objetos musicais que a constituem. Como não falar, então, da cultura material da capoeira e dos seus objetos fundamentais, os instrumentos musicais? Os instrumentos descritos a seguir podem ser encontrados principalmente na tradição musical praticada na capoeira Angola. Essa modalidade é a que se manteve mais rigorosa, depositária da estrutura musical que preserva estreitas relações com as matrizes africanas. Isso não só pelas formas harmônicas e rítmicas presentes na composição sonora da tríade de birimbaus, grave, médio e agudo, mas também pelo aspecto melódico e de conteúdos das letras cantadas nas ladainhas, chulas e nos corridos, mantidas vivas até hoje graças à memória oral da capoeira. Mestre Bimba, quando criou a capoeira regional, manteve apenas um berimbau e 2 pandeiros. Vertentes modernizadas de seu estilo, por sua vez, reincorporaram nas suas rodas e treinos a tríade de berimbaus e outros instrumentos, como atabaque e agogô. Berimbau. A presença dos berimbaus é essencial para que determinado evento seja concebido como uma roda de capoeira. A princípio, a assimilação do berimbau dentro da capoeira fez-se a partir do disfarce de seu caráter subversivo e marcial, que, sob o manto da dança e da música, escondia um tipo de luta corporal. Mas, por outro lado, representa uma comprovação daquilo que chamamos de multidimensionalidade das culturas africanas, condição que se impõe em toda manifestação artística afrodescendente. Assim, a aparição e a presença dos instrumentos musicais, sejam eles birimbaus ou quaisquer outros, surge dessa condição imanente da cultura africana ou afro-americana, em que aspectos musicais, dançantes, culinários, religiosos e também do vestuário se fundem dentro de uma mesma expressão, oriundos que são das culturas diaspóricas. Estas trouxeram em sua estrutura um aspecto da multidimensionalidade, do qual a música e os instrumentos musicais são parte constituinte e fundamental. Baudelaire Rego chega a citar um levantamento que assinala a presença do berimbau em Cuba. Lembra-se ainda da modalidade do berimbau de boca, encontrado de forma abundante na África, mas também na Europa. Essa ocorrência, abre aspas, em vários cantos do universo, fecha aspas, segundo Rego, corresponde à indefinição de sua origem, possivelmente africana. Atualmente, não é preciso esforço para associar a capoeira ao berimbau, que há muito vem impregnado do imaginário dessa prática cultural. O instrumento está de tal forma associado a esse território
que seria inconcebível uma roda de capoeira sem a aplicação efetiva desse arco musical. A forma do berimbau é simples e seus materiais, em certa medida, ainda são facilmente coletados na natureza, exceto, obviamente, pela corda de arame de aço, chamada, no meio da capoeiragem, simplesmente de arame. Provavelmente, o berimbau é uma das primeiras criações de objetos musicais que emite som por meio da vibração de uma corda. A parte mais importante do berimbau, utilizado nas rodas de capoeira, é a vara ou verga da árvore conhecida como biriba, Esvilheira ovata, comumente encontrada ao longo da Mata Atlântica, do estado da Bahia. Afixado às duas extremidades da verga vem um arame. Na ponta superior do berimbau, um pedaço circular de couro, uma sola pregada que servirá de polia. Para se envergar o instrumento, a cabaça, com uma abertura ou boca, que pode variar de tamanho, deverá ser presa na parte de baixo da verga, a uma distância de aproximadamente 1 palmo acima da sua extremidade inferior. Completando a composição do berimbau, há ainda o dobrão de cobre, que, ao entrar em contato com o arame, altera a tonalidade do som, que ressoa da cabaça. Baqueta ou vaqueta é uma vareta de madeira fina que não deverá passar da medida convencionada de 2 palmos e não inferior a 1,5 palmo de mão. Por fim, o último artigo corresponde a um instrumento musical à parte que o acompanha, o cachixim, chocalho, que produz um som agudo. Confeccionado em palha de vime, trançada num pedaço circular de cabaça, funciona como base da qual a semente conhecida como lágrima de Nossa Senhora vai vibrar para emitir o som semelhante ao da chuva caindo das folhas das árvores. Infelizmente, a biriba está cada vez mais escassa devido à intensa exploração dessa árvore para a comercialização de berimbaus. Atualmente, chegam ao comércio internacional através dos sites que trabalham com a venda de instrumentos de percussão ou pelas mãos dos mestres de capoeira que cruzam o mundo. A utilização do berimbau em terras brasileiras era comum em diversas cenas do cotidiano carioca. Fez parte, por exemplo, da indumentária, ao vendedor ambulante no Rio de Janeiro colonial. Além da sua permanência ao longo dos séculos, é notável que sua forma praticamente não tenha sido alterada, pois apenas alguns materiais foram substituídos por outros, o que não comprometeu a sua estrutura básica. Constata-se dessa forma a vitalidade e o poder de permanência desse instrumento musical, possibilitando que ele ultrapasse o tempo, as culturas e as fronteiras. Nas rodas tradicionais de capoeira são utilizados 3 berimbaus criadores da célula rítmica binária, que caracteriza a maior parte dos toques da capoeira. São eles o berimbau gunga, grave e maior de todos, o berimbau médio, como o próprio nome indica, localiza-se numa sonoridade intermediária, e o berimbau viola, ou violinha, responsável pelos agudos dessa tríade instrumental. A disposição dos instrumentos da capoeira numa roda se orienta por convenções normalmente criadas pelos velhos mestres durante sua trajetória e experiência. Esses berimbaus guardam aspectos que se relacionam diretamente ao candomblé, como também às tradições de origem africana, principalmente no que se refere aos 3 atabaques dessa religião afro-brasileira, assemelhando-se à organização e estruturação rítmica do candomblé. Um paralelo relacionando a musicalidade dessas duas manifestações culturais. A capoeira e o candomblé mostrarão células rítmicas muito semelhantes. O gunga, berimbau, que emite uma sonoridade mais grave e de maior porte, aparece na roda desempenhando um papel de marcação, determinando e orientando qual ritmo será executado durante todo o tempo de uma roda. A sua posição é destacada na hierarquia dos instrumentos. Ele é o responsável direto tanto pela ativação dos códigos que provocam o início das cerimônias, como pelo encerramento da roda. Da mesma forma que o gunga, o atabaque mais grave do candomblé, denominado rum, na maioria das vezes, é posicionado à direita dos outros 2 atabaques. Ao contrário, porém, do gunga, a sua função
não é de marcação, mas de variação e improviso. Mesmo com essa diferença, tanto o rum quanto o gunga encarnam o papel de liderança e de comando nas ações musicais dos rituais. O berimbau viola corresponde de acordo com a analogia que vimos demonstrando ao atabaque de menor porte, chamado lé, no candomblé. Quando o viola faz as variações e improvisos, o lé responde à marcação do ritmo. A sonoridade desses dois instrumentos preenche aquele espaço dos dois sons agudos nos rituais dessas manifestações. Finalmente, o berimbau médio encontra seu análogo no atabaque, rumpi, já que tanto um quanto o outro atuam como ponte entre dois polos sonoros. Dessa forma, harmonizam o diálogo entre as sonoridades graves e agudas dos outros dois berimbaus e atabaques, gunga e viola, na capoeira, e rum e lê, no candomblé. Atabaque. O atabaque é também usado dentro do jongo e do cachambo. Sem dúvida, foi um dos primeiros instrumentos adotados na capoeira, como fica demonstrado numa das gravuras de Rugendas, feita no século XIX, um dos raros registros antigos da existência da capoeira no Brasil. Um fantástico cenário retratado por Rugendas, apenas um instrumento, o atabaque, se destaca em uma manifestação que representa traços da movimentação da capoeira. Sem conjunto de instrumentos hoje característico a essa prática, observa-se a participação de um público atento e participativo em torno de um atabaque, que marca o ritmo da dança-luta retratada. Segundo a etnografia de Rego, nas escolas de capoeira, Angola dos mestres Pastinha e Canjiquinha, não se observa a sua utilização, embora se reconheça na maioria dos registros que o atabaque formava o acompanhamento musical da capoeira. Assim como o pandeiro, o atabaque é um instrumento muito antigo e recorrente no mundo árabe e na África, tendo sido divulgado na Europa já na época das cortes medievais. O atabaque da capoeira tem a mesma forma do angoma, de origem angolana, e seus tamanhos variam dentro da configuração encontrada nos atabaques, rum, rumpi e lê. O mais adotado, porém, na capoeira é o rum, devido ao seu tamanho maior e, consequentemente, por emitir um som mais grave. Pandeiro. Além dos berimbaus e dos atabaque, há ainda os pandeiros. Como todos os instrumentos utilizados na capoeira, têm sua trajetória no Brasil vinculada aos povos de origem africana. Entretanto, sua presença na cultura universal perde-se nos tempos, do Oriente Antigo às rodas de samba. Em Portugal, existe o adufe, que em muito se assemelha ao nosso pandeiro, levando-nos a crer que esse instrumento também chegou pelas mãos dos portugueses durante o período da colonização. Existem diversos tipos de pandeiro, mas o ideal para a orquestra da roda de capoeira deve ser encourado com couro de cabra e sua carcaça, ou moldura, feita em madeira resistente e ao mesmo tempo flexível. As pastinelas, pequenos pratos de latão, completam o instrumento, dando-lhe o som agudo tão importante para o equilíbrio entre os timbres grave e abafado do pandeiro. Esse som é emitido continuamente durante a percussão do instrumento e lhe confere uma sonoridade que, de longe, pode ser percebida. Agogô e reco-reco. O agogô empregado na capoeira tem duas campanulas de ferro e deve ser percutido com uma baqueta, preferivelmente feita de madeira, para amenizar o som metálico produzido pelo agogô. Como a maior parte dos instrumentos da capoeira, a sua assimilação está relacionada ao candomblé, que também se utiliza do agogô durante a execução de alguns toques e em outros momentos do seu ritual. O agogô pode ser apresentar sob mais de uma forma, com 3 campanulas, 4 ou mais. Na capoeira, porém, a versão de 2 campanulas é a mais utilizada. O instrumento chamado reco-reco normalmente é feito a partir de algumas espécies de bambu ou da própria cabaça. Quando essa apresenta uma forma mais alongada, a forma simples e rústica faz do reco-reco e do agogô os instrumentos de mais fácil execução
da orquestra da capoeira. O som do reco-reco produzido quando se desliza uma baqueta de madeira por sobre a sua área entrecortada de sulcos transversais, a fricção da baqueta sobre a superfície da peça de bambu ou cabaça, produz o som artístico desse instrumento.